Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um evangelho decisivo dentro da redação do evangelista São Lucas. Para quem conhece o evangelho de São Lucas, ele é dividido em duas partes. E é exatamente o primeiro versículo do evangelho de hoje que divide o evangelho nestas duas partes. Jesus, até agora, está evangelizando na Galileia. Só que o evangelho de São Lucas, ele é a narrativa desta grande viagem, digamos assim, ou seja, desta subida de Jesus para Jerusalém e a subida aos céus, né? Ou seja, aqui é realmente uma viagem para cima, uma viagem para o céu. E é por isso que São Lucas diz: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, ou seja, estava chegando o tempo da sua ascensão. E ele então, chegando o tempo da sua ascensão, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Para nós que não conhecemos a geografia daquela região, né, a gente não nota, mas o que Jesus está decidindo aqui é que ele vai sair da Galileia, que ficava num terreno mais baixo, para subir, né, para Jerusalém, que fica num lugar mais alto, né, o Monte Sião. Então, faz parte dessa subida geográfica para Jerusalém e da subida para o céu. Até aqui, né, parece só uma curiosidade, mas na verdade, isso faz parte da notícia e da formação espiritual mais importante que São Lucas quer dar para nós. Ou seja, nós precisamos também decidir, tomar essa mesma decisão de Jesus, né, de tomar a nossa cruz para subir, né? Então, ele usa aqui uma linguagem bem solene. Jesus, né, chegando o tempo da sua subida aos céus, né? Ou seja, quando se completou o tempo, né? Simplerustai, chegou a plenitude do tempo, do dia que ele devia subir aos céus. Jesus então toma uma decisão e, ao pé da letra, o que está escrito aqui é que Jesus fez o rosto, né, prosopon, duro, a gente diria assim, de pedra, né? A palavra que está aqui no original grego é estéreo, né? É de onde vem o som estéreo. O que é o som estéreo? É o som que tem dois canais, né? Então, ele é um som sólido, dá a impressão de ser tridimensional. Então, Jesus fez o rosto sólido, firme, né? A gente pode até, usando a imaginação, aqui olhar e imaginar o rosto de Jesus decidido, né? Com aquele rosto de quem realmente sabe para onde está indo. O problema é que os apóstolos não parecem saber onde eles estão indo, né? Os apóstolos parecem, de alguma forma, estar indo para mais uma viagem para Jerusalém, ou sei lá, né? A gente poderia até caricaturar e dizer assim: eles estão num passeio turístico, né? Mas Jesus não está nesse espírito. Jesus sabe o que é que ele vai fazer em Jerusalém. E por isso existe aqui uma firme decisão. Uma firme decisão de ir para a nossa salvação e nos levar para Deus. Essa subida de Jesus é uma subida para Deus, para nos levar juntos, né? E ele fará isso nesta grande batalha. Na grande batalha espiritual pelas nossas almas, com Satanás morrendo na cruz. Agora, se você continuar a leitura do Evangelho, você vai ver que Jesus manda uma espécie de batedores na frente, né? Ou seja, os seus mensageiros à frente. E entre a Galileia,
onde Jesus estava pregando até agora, e a Judéia, que é onde fica Jerusalém, tem no meio a região da Samaria. E os samaritanos, né, vendo que Jesus vai para Jerusalém, não querem recebê-lo, né? Diante dessa rejeição dos samaritanos, Tiago e João, que não é à toa que receberam o apelido de filhos do trovão, e talvez seja por esta frase que está aqui que eles receberam o apelido de filhos do trovão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizem assim: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, os repreendeu. Veja, por quê? Porque a luta de Jesus não é com os samaritanos. Jesus vai subir para Jerusalém para salvar os samaritanos. Para salvar exatamente, não somente os judeus que esperavam o Messias, mas para salvar também aqueles que não esperavam o Messias. Salvar inclusive aqueles que não sabiam que precisam de salvação. É por isso que na primeira leitura de hoje, que é tirada do profeta Zacarias, né, nós vemos no último versículo uma frase que é impressionante, que diz o seguinte, que as nações, ou seja, os povos que falam línguas estranhas, ou seja, exatamente os pagãos, aqueles para quem Deus não prometeu nada, Deus prometeu para o povo judeu, né? Os pagãos, os samaritanos, esse pessoal todo que Deus não prometeu salvação e que na nossa lógica mesquinha e humana mereceriam o fogo do inferno. Pois bem, quando vier o tempo de Deus, né? Quando chegar o dia de Deus, a profecia diz que 10 homens pagãos irão agarrar pela túnica, pela roupa, pela orla da veste, um judeu e vai dizer: nós iremos convosco porque ouvimos dizer que Deus está convosco. A palavra que Deus está convosco lembra a profecia do Emanuel, Deus conosco. E ela se realiza com Jesus. Jesus vem para dar a salvação para aqueles que não esperavam salvação. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso subindo para Jerusalém, abraçando a cruz, decididamente, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, com um olhar fixo naquilo que é a sua missão. E aqui é a lição espiritual que nós podemos tirar para a nossa vida. Veja, nós vivemos num mundo de samaritanos. Nós vivemos num mundo de gente que rejeita Jesus, que não quer saber de Jesus como Salvador. Olha o mundo onde nós estamos. É um mundo onde reina a cultura da morte, onde pessoas têm ateus, relativistas, pessoal que defende o aborto, ideologia de gênero. Pois bem, estas pessoas, quando chegar o dia da vitória de Deus, a profecia diz que estes pagãos, estas pessoas que vivem no pecado, vão nos agarrar pela veste e vão dizer: nós iremos com vocês, porque nós ouvimos falar que Deus está com vocês. Vejam, meus irmãos, mas para isso é necessário nós termos o rosto sólido, estéril, ou seja, de pedra, decididos, olhando para frente, sem olhar para a direita nem para a esquerda, sem desviar 1 milímetro daquilo que é a nossa missão. É claro que o mundo dos samaritanos não tem lugar para nós, mas nós vamos alegres, abraçando a cruz e sofrendo tudo isso, sabendo que é disto que virá a salvação deles. Tiago e João não entendem. Tiago e João, vocês
irão sofrer perseguições e martírios. E isto servirá para salvar esses samaritanos que hoje nos rejeitam. Tiago e João, não fiquem invocando raios nem vinganças do céu sobre as pessoas que hoje rejeitam Jesus. Um dia se cumprirá a profecia e eles nos agarrarão pela orla do manto e dirão: nós queremos ir convosco, porque ouvimos falar que Deus está convosco. É para isso que Jesus morreu na cruz, para aqueles que nada esperavam e nada queriam. Rezemos, trabalhemos para a evangelização, para que essa profecia se torne verdade e que as nossas cruzes, junto com a cruz de Cristo, tenham a graça, a honra, a eleição de servirmos como pequenos instrumentos para a salvação destes povos, destes samaritanos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.